Olá, alunos, todos bem? A partir da página 53 do livro didático de biologia de vocês, temos uma abordagem sobre lipídios e a nossa aula hoje será sobre esse tema. Muito se tem lido e ouvido falar sobre o colesterol, gorduras saturadas, gorduras trans e os potenciais danos que o aumento desses compostos no sangue pode trazer à saúde. Esse interesse nos últimos anos se explica pelo aumento da incidência das doenças vasculares, especialmente doença cardíaca, onde nós temos o infarto, hipertensão, aterosclerose e acidente vascular cerebral, o famoso AVC ou derrame, que representam uma das principais causas de morte no mundo. E a associação destes eventos com a qualidade de gordura no sangue está essa associação foi estabelecida por vários estudos epidemiológicos em que o nível de colesterol elevado, mais ou menos acima de 200 gramas por decalitro, se relaciona com maior risco de doença cardíaca e aterosclerose. Mas quais são estes compostos e como eles podem prejudicar a saúde do indivíduo? Lipídios ou gorduras. O que são? Estas são as denominações gerais para um grupo heterogêneo de compostos que são muito pouco solúveis em água. Benefícios dos lipídios ao organismo. Esses compostos cumprem várias funções importantes para o organismo, dentre elas, fazer parte da estrutura de todas as células do organismo, ser o maior meio de estocar nutrientes, funcionando como reserva de energia, ser os seus precursores de hormônios como testosterona, estradiol, progesterona e muitos mais, de vitaminas e da bile, atuam como protetores de órgãos vitais e são importantes para o isolamento térmico. Por essas razões, as gorduras são indispensáveis para o organismo. Em relação aos tipos de gorduras, nós temos os lipídios simples, onde eles são os triglicerídeos, que têm em sua composição os ácidos graxos. Os triglicerídeos constituem a principal forma de armazenamento de gorduras nas células adiposas. Nos lipídios compostos, nós temos a questão que são os fosfolipídios, os glicolipídios e a lecitina, além também das lipoproteínas. Temos também a questão dos lipídios derivados, onde nós temos o colesterol, é o mais conhecido, é formado a partir dos lipídios simples e compostos, existindo em todos os tecidos dos animais. Em relação aos ácidos graxos, nós podemos ser insaturados ou saturados. A denominação saturado e insaturado se deve aos tipos de ligação entre os átomos de carbono. Um ácido graxo saturado contém somente ligações simples entre os seus átomos de carbono. Os ácidos graxos insaturados possuem ligações duplas, como os triglicerídeos e também o colesterol. Não são solúveis em água, eles não circulam livremente no sangue. Por este motivo, eles são transportados pelo sangue ligados a proteínas, formando complexos de lipoproteínas. Além dos triglicerídeos, outros lipídios, como o colesterol e fosfolipídios, também são transportados no sangue ligados a proteínas como lipoproteínas.
Existem 4 classes de lipoproteínas separadas de acordo com a sua densidade, onde a gente tem a questão da proporção entre lipídio e proteína, os quilomicrons, as lipoproteínas de densidade muito baixa, as lipoproteínas de baixa densidade ou colesterol ruim e as lipoproteínas de alta densidade ou colesterol bom. Destas lipoproteínas, os quilomicrons, o quilomicron, ou pode ser também chamado de quilomicra, é a maior das lipoproteínas encontradas no corpo humano. E as lipoproteínas de densidade muito baixa são as quantitativamente mais importantes para o transporte de triglicerídeos, e o colesterol ruim e as lipoproteínas de alta densidade ou colesterol bom são mais importantes para o transporte de colesterol. Os quilomicrons são formados no intestino e contêm 85% de triglicerídeos originados da dieta. As lipoproteínas de baixa densidade ou colesterol ruim são formados no fígado a partir das gorduras, dos carboidratos, do álcool e do colesterol e contêm o maior percentual de lipídios dentre as lipoproteínas, 95%. A degradação das lipoproteínas de densidade muito baixa no fígado produz as lipoproteínas de baixa densidade ou colesterol ruim, que carregam normalmente de 60 a 80% de colesterol do sangue. O fígado e o intestino delgado produzem as lipoproteínas de alta densidade ou colesterol bom, que possuem o mais alto percentual de proteína. A gente diz até 50% e a maior quantidade de lipídios. O colesterol origina-se por meio da dieta, colesterol exógeno ou pela síntese celular, colesterol endógeno. Esta produção pode ocorrer por quase todas as células dos mamíferos, com o fígado sendo responsável por 10 a 20% da síntese. Todo o colesterol da dieta é de origem animal, carnes, laticínios, ovos, etc. Mesmo com a dieta isenta de colesterol, serão formados endogenamente de 0,5 a 2,0 gramas por dia deste composto. A síntese do colesterol endógeno pelo fígado é facilitada por uma dieta rica em ácidos graxos saturados. A maior parte do colesterol da dieta e do colesterol sintetizado endogenamente é convertida em ácidos biliares e excretada nas fezes. Por que o colesterol faz mal? O colesterol não faz mal à saúde. Pelo contrário, o colesterol é importante para o funcionamento normal do organismo. O que faz mal à saúde é o excesso de colesterol. O conteúdo total de colesterol no corpo gira em torno de 140 gramas, dos quais 120 gramas está presente nas membranas das células, e há evidências científicas que um aumento na concentração plasmática de colesterol produz um aumento do colesterol nessas membranas. Nas plaquetas, um tipo especial de célula sanguínea responsável pela coagulação do sangue, este efeito provoca o aumento de uma substância chamada tromboxano A2, onde é uma substância que favorece a agregação das plaquetas. Com a formação de trombos que obstruem os vasos sanguíneos, este é um dos fatores que relaciona o colesterol elevado no plasma com o aumento da incidência de doença cardíaca. O aumento do colesterol no sangue, que
exceda as necessidades do organismo, produz um processo degenerativo nas artérias chamado de aterosclerose. Há uma deposição de colesterol na parede das artérias, formando placas que causam o enrijecimento e estreitamento com eventual fechamento do vaso sanguíneo, o que leva a um menor aporte de sangue para as células que acabam morrendo. Este efeito nos vasos sanguíneos do coração e do cérebro provoca infarto e derrame, onde a gente chama de acidente vascular cerebral, AVC. Por que as lipoproteínas de baixa densidade é chamada de colesterol ruim? Como vimos, as lipoproteínas de baixa densidade é a lipoproteína que carrega a maior parte do colesterol no sangue, de 60 a 80%. O papel das lipoproteínas de baixa densidade é transportar o colesterol para os tecidos periféricos, onde irá exercer as suas funções indispensáveis de participar da síntese de componentes celulares e hormônicos. Desta forma, as lipoproteínas de baixa densidade distribuem o colesterol até as células, inclusive as células que formam a parede das artérias. Uma determinada quantidade de lipoproteínas de baixa densidade, colesterol, é fundamental para o bom funcionamento do organismo. As lipoproteínas de baixa densidade, o colesterol, passa a ser prejudicial quando as suas quantidades superam as necessidades do organismo. As lipoproteínas de baixa densidade têm alta afinidade pelas células da parede das artérias, onde o excesso de lipoproteínas de baixa densidade, colesterol, sofrerá um processo químico chamado de oxidação. As lipoproteínas de baixa densidade oxidadas são absorvidas por um tipo celular que nós chamamos de macrófagos, que convertem-se em células espumosas e se depositam na parede das artérias, provocando lesões e estreitamentos, tendo como consequência a obstrução do fluxo de sangue. Por que as lipoproteínas de alta densidade é chamado de colesterol bom? As lipoproteínas de alta densidade têm como principal função coletar o excesso de colesterol das células a levá-lo ao fígado, onde será metabolizado e excretado na bile sob a forma de sais libiares. Este processo é chamado de transporte reverso de colesterol e impede os danos que o excesso de lipídios produz nas células, principalmente nas células dos vasos sanguíneos, onde o colesterol é retirado da parede das artérias pelas lipoproteínas de alta densidade. O resultado deste processo é uma redução da formação de placas ateroscleróricas, onde a gente chama de, em relação a numerosos estudos, mostram que os altos níveis de lipoproteínas de alta densidade são associadas a uma menor incidência de doenças cardiovasculares. Gordura trans é a formação do óleo vegetal em gordura sólida, também conhecida como óleo hidrogenado. A gordura trans é encontrada principalmente em alimentos industrializados, pois serve para dar crocância e consistência aos alimentos. No organismo, a gordura trans traz prejuízos à saúde, como a obesidade,
aumento do colesterol ruim e diminuição do colesterol bom, dificuldade na passagem do sangue pelas artérias, diabetes, facilidade de contrair inflamações, câncer de mama e outros tipos de câncer. A gordura trans está presente em alimentos como manteiga, batata frita, sorvete, biscoito, bolo, bolacha recheada, e outros tipos de alimentos empacotados. Chegamos ao final de mais um vídeo. Leiam o roteiro de estudo, estudem o capítulo 3 do livro de vocês e respondam as atividades. Fiquem com Deus.